A Gol e a Azul assinaram um documento para começar a fusão. Juntas, as duas poderão ter cerca de 60% de participação no mercado doméstico de aviação. Mas aí, gente, tem que passar pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o famoso CAD, que analisa todas essas discussões. Vamos falar lá com a Malu Filgueiras, da redação do jornal Valor Econômico. Malu, boa tarde para você. Estou aqui tropeçando que estou falando e estou tentando puxar na memória, porque o CAD sempre acaba atuando em questões relacionadas a isso, de concorrência, né? Analisando ali, colocando questões que as empresas têm que cumprir, pontos que as empresas têm que cumprir para possibilitar, eventualmente, essa fusão. E aí o que eu tentava puxar na memória era Nestlé e Garoto. Teve Parmalat também, não teve? Palmolive. Colgate e Colinos, estão lembrando aqui, a gente vai puxando o fio da memória. Demora um pouco, mas vem, Malu. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos. Pois é, Garoto se lembrou de um caso que ficou muito famoso, né? Foram 10 anos no CAD essa análise, foi bem atípico nesse caso ali da marca de chocolates. Aqui na aviação não se espera que esse prazo seja tão longo, mas há um bocado de complexidade. O que as companhias anunciaram ontem, elas assinaram esse memorando de entendimentos ontem à noite para esse desenho de fusão que vem sendo discutido há mais de um ano, mas foi a primeira documentação formal aí, né? O primeiro passo oficial para que essa união das companhias aconteça, e elas já desenharam alguns pontos importantes, como uma divisão de poderes, por exemplo. Então, como é que vai ser formado esse conselho de administração, com cada companhia indicando quantos conselheiros, quem indica o presidente desse conselho, quem indica o presidente executivo desta companhia resultante da fusão. Então, tem já algumas delimitações claras, mas algumas pendências também igualmente relevantes. Então, em primeiro lugar, a Gol precisa sair da recuperação judicial, né, nos Estados Unidos. Ela está passando por esse processo de reestruturação no mercado americano. Então, concluir esse procedimento ali é um passo super relevante para que essa fusão ande. Ainda tem umas definições, por exemplo, de proporção de ações, isso não está claro nesse primeiro memorando de entendimentos, de quem fica com quanto dessa companhia nova. Tem ali um desenho que nenhuma delas seria controladora, né? Mas teria uma maioria desses papéis, quanto vai para cada um, quanto acionista de referência de cada uma delas fica, mas principalmente é a questão regulatória. Essa é uma fusão vista como bastante complexa desse ponto de vista de CAD, né? A ANAC, a Agência Nacional de Aviação, também entra nisso. Mas para o CAD é um dos maiores atos de concentração que chega para o Conselho avaliar nesses últimos anos. As fontes do CAD disseram ao Valor que é quase impossível considerar que essa seja uma fusão sem restrições, né? Então devem vir aí os chamados remédios, como se diz no caso do CAD, quando o órgão define, por exemplo, que rota Gol ou Azul terá que sair, ou que slot de aeroporto elas precisam diminuir, né? Então tem uma análise bem minuciosa aí, não só por aeroporto, mas por rota, por região, e isso deve levar bastante tempo, deve chegar ao tribunal do CAD, não vai ser ali uma decisão técnica simples. Então vamos acompanhar nos próximos meses. As ações subiram bastante, com os investidores vendo como muito positivo, mas o CAD vai considerar qual o impacto para o consumidor.